Eu quero saudar a todos os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, hoje temos um tema muito importante. Eu quero falar com você, quero conversar contigo a respeito do namoro cristão. Com certeza é um tema que tem mexido com a igreja nesses últimos tempos. E essa prática tem sido de alguma forma incorporada à realidade da igreja cristã, mas incorporada de uma forma errada, segundo aquilo que o mundo tem pintado como correto. Amém? Mas antes de iniciarmos sobre esse tema, eu quero orar contigo. Senhor, te louvo, meu Deus, por mais um dia de vida que Tu nos concedeu pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Quero clamar agora ao Espírito de Deus que Tu venhas ungir-me, para que eu fale na Tua autoridade e que vidas sejam edificadas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Se porventura há aqueles que estão envolvidos na prática do pecado, Tu venha despertá-los para que haja arrependimento, confissão e um retorno à Tua comunhão, Senhor. Oh Deus, apresento a cada um desses que ouvem na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, como ser puro nesses dias nos quais a sexualidade é tão explorada? Pois, hora após hora, nos deparamos com o diabo oferecendo um cardápio convidativo. Um cardápio que mexe com nossos sentidos. Se eu ligo a televisão, lá está o maligno usando o erotismo com todas as suas forças. São as novelas imundas, que inclusive eu aconselho a nenhum cristão a assistir novelas, porque não procede do Senhor, não edifica o corpo de Deus. São os filmes que não foram escolhidos adequadamente, são filmes pornográficos, filmes que tratam de assuntos que vêm de encontro à nossa fé, que fere os nossos princípios e muitas vezes temos prazer em tais filmes. Os programas humorísticos, vemos que esses programas são verdadeiros exploradores da sexualidade, ensinando as coisas erradas, despertando nas pessoas o erotismo. As revistas com mulheres seminuas, mulheres que são tratadas como mercadorias à venda na feira, não é verdade? Nas propagandas, o nudismo vende até arroz, carros, enfim, tudo é motivo para usar uma mulher seminua ou nua. E tudo isso, irmãos, mexe, quebra aquilo que deveria ser puro em meio à sociedade, a mente pura, lavada e totalmente isenta das influências pecaminosas. Além disso, tem os colegas de escola, de trabalho, todos aqueles que vivem uma realidade desse mundo e nós muitas vezes queremos também participar da realidade deles. E sentamos com essas pessoas e conversamos com essas pessoas e até nos alegramos com aquilo que eles fazem, com aqueles que eles colocam como correto, como verdadeiro. Mas, amados, tudo isto com certeza é uma ação do demônio, é uma ação do diabo para roubar, para tirar, para pegar a vida humana, para desviar o ser humano do caminho do alvo que é Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz: guarda-te para que não sejas também tentado. Irmãos, eis a resposta. É preciso que haja temor no coração, que haja zelo, amor no coração por Cristo Jesus, para que desta forma tenhamos a nossa vida guardada e que não sejamos tentados pelo maligno. Este é o mandamento deixado por Deus a todos, sejam jovens ou anciãos. É preciso sermos cheios do Espírito Santo, andar em santidade, andar em retidão, com o coração transbordando de amor pelo Eterno. Esse amor, irmãos, nos constrange a vivermos segundo os preceitos divinos. É provável que o nosso amor pelo Pai nos colocará em algumas situações difíceis em relação à vida social ou mesmo profissional. Nós vivemos uma realidade que não compactua com este mundo. E nós não podemos ser bem aceitos em todas as situações, porque nós não vamos aprovar algumas práticas das pessoas. Mas é preciso que tenhamos gravado dentro do coração: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. E ainda, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24.
Irmãos amados, melhor é servir a Deus exclusivamente, buscando e colocando em primeiro lugar na nossa existência e todos os aspectos da nossa vida, inclusive no que se trata aos relacionamentos afetivos. Amados, não podemos separar as coisas. Fomos chamados para sermos segundo o coração de Deus. Isso se aplica a todas as áreas da nossa alma, da nossa vida. Amém? Primeiro aspecto, o servo de Deus precisa ser padrão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ainda Tito, capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Olha, queridos, o diabo sabiamente, através de muitos canais, tem ensinado que a juventude precisa aproveitar a vida. Não é isso que nós temos visto? Não é isso que nossos colegas dizem? Devemos aproveitar a vida, curti-la ao máximo. Mas nós não podemos nos esquecer que essa ideia é louca, pois ela destoa dos princípios de Deus para a nossa existência. Sabemos que muitos pratos são apresentados, pratos diabólicos. Em seu interior, manjares com aromas agradáveis e a aparência que enche os olhos, aparência que seduzem a muitos, destruindo totalmente vidas. Infelizmente, é a consequência do pecado, a inobservância das orientações do Senhor, que ensina-nos a dizer não ao mundo. Irmãos, e nós como padrão que devemos ser, homens que representam a Cristo Jesus, sacerdócio eleito, jovens que somos sacerdócio eleito, é preciso que mostremos a este mundo que somos diferentes, que somos de Cristo, que temos o Espírito Santo de Deus. E não podemos de forma alguma, irmãos, deixar que o diabo venha manipular a nossa vida como tem feito com muitos homens. Pois ele dissimuladamente planta em suas mentes vazias do Espírito a aparência do mundo. Leva o homem a pensar segundo os princípios desta terra e a assimilar suas práticas. Infelizmente, irmãos, temos visto isso muito comumente dentro das igrejas. São jovens, são homens que pensam, que se enquadram dentro de uma realidade corrompida deste mundo. São crentes, mas nós, como modelos que devemos ser, como padrões que devemos ser, não devemos, irmãos, ser igual ao mundo, mas é preciso que venhamos a fazer a diferença e não podemos nos entregar às práticas comuns aos filhos das trevas. Não podemos ter uma mente depravada. Não podemos ser adeptos da masturbação, da sensualidade, do erotismo, dos namoros avançados, impuros. É preciso, irmãos, que nossas ações sejam segundo as ações do Espírito Santo de Deus, aquele que edifica a nossa vida, aquele que muda todo o nosso ser. Como ser modelo, amados? Onde estão os Timóteos da casa do Senhor? Para ser modelo é preciso enquadrar-se na vontade de Deus. É preciso fazer aquilo que Timóteo fez, obedecer à vontade do Senhor, viver segundo a vontade do Senhor para a sua existência. E esse dever, irmãos, é para toda a igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, amados, é preciso que você tenha essa consciência que Timóteo tinha, que você seja um homem, seja um jovem, uma jovem, que tenha dentro da sua mente os princípios que Timóteo teve e desenvolveu durante toda a sua existência. O outro aspecto, irmãos, é que o servo de Deus precisa ser santo. 1 Coríntios 6,13, a parte B do versículo. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
E ainda Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Também Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Amém? Então este é o mandamento do Senhor para nossas vidas, que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor, que venhamos a encaixar-nos dentro da palavra de Deus. Nós não podemos querer encaixar Deus na nossa existência, mas é preciso que eu, Elias de Oliveira, que você, que todos, venhamos a nos encaixar dentro da visão de Deus para o homem. E é isso que eu preciso desenvolver na minha vida, a santidade. 1 Pedro 1,16, sede santos. Amém? Irmãos, a vida santa, ou seja, segundo os preceitos de Deus, é a condição principal para a vitória diante do diabo e dos seus demônios. A santidade nos reveste com a armadura do Senhor e nos protege do toque do maligno, de sua espada e dos seus dardos. Viver em santidade, meu irmão, é morrer para o mundo, afastando-nos do pecado e entronizando na vida o Senhor Jesus, obedecendo-o incondicionalmente até as últimas consequências. Viver em santidade, com certeza, é preciso morrer para este mundo, ou seja, para as práticas defendidas como normais, defendidas como corretas por aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. É afastar-nos do pecado, é deixar o pecado, deixarmos os frutos da carne, deixarmos a impureza, deixarmos todas as ações que apagam o mover do Espírito na nossa vida e entronizar Cristo Jesus, ou seja, colocar Cristo como centro da nossa existência. Olha, irmãos, é impossível ser santo. É impossível ser santo e continuar nas práticas comuns aos filhos das trevas. Se aquele que está dentro da igreja, no hall de membro, mas se vive segundo as práticas daqueles que estão lá fora, no domínio do diabo, eu quero dizer, amados, que você é semelhante a ele. Que você é semelhante a ele. O fato do teu nome estar no hall de membros nada quer dizer. Porque o que importa é servir a Cristo Jesus com integridade de coração. É preciso ter prazer nas coisas que servem, que agradam a Deus, não nas coisas que são desta terra e que dão prazer apenas à nossa carne. Como o namoro impuro, por exemplo, como avançar nas carícias, nessas coisas que fazem você pecar contra Deus. E ainda, amados, o servo de Deus, ele é puro no namoro. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esse povo farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. E ainda, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Irmãos, a preocupação hoje, muito grande mesmo, dentro das igrejas, principalmente pelos jovens, é com o namoro. Meu Deus, como recebo e-mail de pessoas preocupadas com namoros, ou com dificuldades dentro dos seus namoros, ou com problemas gerados pela inobservância dos princípios de Deus dentro do namoro impuro. Olha, amados, a preocupação com o namoro e até mesmo a sua prática é totalmente dispensável. Sim, essa preocupação, ela é apenas fruto da carne, pois quando nos deixamos guiar e olhamos as coisas através dos olhos do Espírito Santo de Deus, sabemos e temos consciência que somos participantes da providência divina. Meu Deus, não podemos esquecer a providência divina, mas é preciso que tenhamos a mente de Cristo, que o Senhor
estarmos cientes que o Senhor nos conhece, que tem um amor tão especial, um carinho tão grande que é impossível descrever para conosco, que sabe das nossas necessidades, que conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para a nossa existência. Amados, eu quero dizer para você que nada acontece por acaso. Na verdade, eu não acredito nos acasos. Eu acredito que todas as coisas são frutos da misericórdia de Deus para com a vida humana. Portanto, é bom sabermos esperar, bom é orarmos, é clamarmos a Deus, bom é buscarmos conhecer a vontade do Senhor nesta área, na área do namoro, do casamento, para a nossa existência, pois no devido tempo, conforme a vontade de Deus, tudo isso será providenciado. Entende? A pessoa certa, o companheiro certo. Eu quero dizer ainda, amados, que essa busca louca, desenfreada pela cara metade, nós temos visto aí sites de relacionamentos e outras coisas mais, reuniões para que as pessoas se encontrem dentro das igrejas, por incrível que pareça, tentando juntar as pessoas. Nós vemos que tudo isto, amados, é uma busca muito louca, desenfreada por essas coisas. E esquecem de conhecer, de buscar conhecer a vontade de Deus. Nós não podemos fazer segundo aquilo que o nosso coração nos impele, mas é preciso fazermos segundo aquilo que o coração de Deus quer para nossas vidas. E toda essa forma, irmãos, todas essas buscas, todas essas coisas, enfim, tudo isto é um meio de alimentar a carne com os atos impuros que normalmente há nos namoros. E nós, amados, como servos do Senhor, não podemos ter esse tipo de namoro. Nosso namoro precisa ser à luz do dia, claro como a luz do dia. É preciso que seja transparente, que seja puro como as águas cristalinas. Não pode haver nenhuma sorte de influência maligna. Não pode ser um namoro vergonhoso. O namoro do tato, dos amassos, do sexo antes da hora certa. Não pode haver a fornicação, porque todas essas coisas têm o seu tempo, meus amados. Mas quando você sabe esperar no Senhor, quando você coloca o teu coração no Senhor, você será tocado pelo Espírito de Deus e terá consciência que ficar não é uma coisa segundo o coração de Deus, que essa busca louca por namoro não é uma coisa segundo o coração de Deus, não são práticas concebíveis àqueles que vivem segundo o coração do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, é muito comum encontrarmos cada vez mais em congressos, em acampamentos de jovens, os casais relâmpagos, casais que se formam e separam-se em apenas algumas horas. Eu quero dizer, amados, sem medo de errar, que na vida do verdadeiro servo de Deus não há lugar para estas coisas. Porque nós não estamos aqui nesta terra para alimentar a carne, seja qual for a forma, principalmente na área da impureza, nessa área de relacionamentos que produzem frutos da carne, frutos impuros, frutos condenados pelo Senhor. E ainda, irmãos, servos de Deus são fiéis ao Senhor. Romanos 8,39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nos últimos anos, muitos conceitos foram mudados e entraram em choque com os princípios bíblicos. E outros ainda serão reformulados, acredite, porque a cada dia que passa, o mundanismo avança portas adentro das igrejas, práticas comuns ao mundo são incorporadas à igreja, à vida de servos, que não são servos, na verdade. A juventude foi atingida em cheio, claro, está no alvo, é o alvo, encontra-se vivendo em um mundo preparado para o pecado. No entanto, é preciso que sejamos santos. E o apelo a pecar é muito forte. E muitos, por não estarem numa verdadeira comunhão com Deus,
por não vivenciarem o Senhor de forma santa, pura, de não preparar-se com a leitura da palavra, com o jejum, com as orações, deixam-se levar pela aparência deste mundo. E muitos desses conceitos plantados pelo diabo como certos, que vieram distorcer aquilo que o Senhor implantou como correto, são jogados por terra. Por exemplo, a virgindade deixou de ser uma honra e tornou-se uma vergonha. Adolescentes são questionados quanto a serem virgens e são escarnecidos quando admitem que são. Por que a zombaria? A resposta é simples. Irmãos, vivemos num mundo dominado pelas forças do maligno. E a ideia principal do rei do mundo, o diabo, é destruir o homem. É destruir os princípios formulados por Deus como corretos, como santos, como adequados à vida do homem. Infelizmente, irmãos, é lamentável, mas as igrejas têm incorporado como normal muitas ações que são comuns ao mundo. São as reuniões sociais e algumas ideias insanas que afastam do Pai. Lamento ver que até mesmo a igreja tem incorporado como normal muitas ações comuns ao mundo e tornam-se apenas em clubes sociais, que os leva à prática do pecado, a viverem segundo este mundo. Por exemplo, os namoros impuros, cheios de prazeres da carne, são formas claras e evidentes da infidelidade ao Senhor. Como você, meu jovem, minha jovem, meu amado, minha amada, que deseja uma vida santa com Deus, uma vida reta, uma vida cheia do Espírito de Deus, pode estar envolvida num relacionamento impuro, onde a carne fala alto, onde as práticas da carne são comuns? É impossível, é impossível. Mateus 5:28 diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o 8. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como deve viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esses ensinamentos não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. E ainda, segundo Pedro 2,13, eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúne com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Olha, amados, é impossível que o casal de namorados vivam na prática da imoralidade, da impureza sexual. É impossível que haja comunhão com Deus. É impossível que estejam segundo o coração do Senhor. São vidas que estão sendo enganadas pelo diabo, pela própria carne, e com certeza receberão em si o castigo pelos seus atos. Outro aspecto, os namoros impuros e cheios de prazeres da carne, geralmente eles culminam na fornicação. 1 Coríntios 7:2. Já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, esses não terão parte no reino de Deus. Gálatas 5:19 a 21.
As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Você, meu amado, que é solteiro e que vive uma vida sexual ativa, eu quero dizer que você está vivendo na fornicação, ou seja, o sexo entre solteiros. É uma prática que se enquadra na impureza sexual, na imoralidade sexual, e a consequência é o pecado. O resultado do pecado é a morte eterna. Você vive esta realidade. É preciso que haja arrependimento na tua existência, que haja consagração da tua vida, do teu relacionamento, para que o Espírito Santo de Deus esteja entronizado. Irmãos, essa prática é uma tragédia na vida de qualquer jovem. Mas o Senhor nos deu uma solução. É preciso fugir do pecado. 2 Timóteo 2:22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda do Senhor. Entendeu? Olha só, qual a recomendação do Senhor? É preciso que fujamos. Ou seja, se você tem um relacionamento, é preciso que tu saibas vivê-lo, amados, evitando os locais isolados, evitando ficar sozinhos, para que essas situações não dê lugar à carne, para que a carne haja. E Paulo, amados, diz: foge das paixões da mocidade. Cheio do Espírito Santo, diz: foge das paixões da mocidade. E você, meu irmão, eu digo a mesma coisa para você: foge das paixões da mocidade, foge da impureza, foge das práticas imundas, foge dessas coisas que quebram o relacionamento com Deus, foge de tudo isto. E seja um jovem segundo o coração de Deus, que viva somente para honrar, para glorificar, para bendizer aquele que é o Todo-Poderoso. Não te esqueças, Eclesiastes 11:9, de todas as coisas o Senhor te pedirá conta. Olha, irmãos, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas estou aqui para dizer a você: se você namora, deve ser alvo da resposta do Senhor. Você deve ter consultado ao Senhor. Você certamente buscou a resposta e o consentimento de Deus para este namoro. E, portanto, viva esse relacionamento em santidade, em pureza, para que nele o Senhor seja louvado, nele o Senhor seja glorificado, porque tudo quanto venhamos a fazer precisa ser para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não corra loucamente atrás das paixões desse mundo, mas ouça para a tua vida a vontade de Deus e deixe o Espírito de Deus fazer as coisas acontecerem. Amém? Que Deus te abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo.